Você já olhou para o céu noturno e se perguntou o que há além das estrelas? Esse fascinante e vasto espaço, que enche nossos corações de admiração, guarda segredos que os maiores cientistas da história ainda não conseguiram decifrar. O enorme vazio no espaço deixou muitos especialistas coçando a cabeça, questionando tudo aquilo que sabemos sobre o universo. E você deve estar se perguntando em qual é a verdadeira natureza desse vazio. Por que ele existe e o que isso significa para nós, humanos, que habitamos um pequeno planeta em um dos muitos bolsões da galáxia? Prepare-se para embarcar em uma jornada não apenas pela vastidão do cosmos, mas também nas mentes brilhantes que se debruçam sobre esses mistérios. Você pode achar que a ciência já desvendou quase tudo sobre o universo, mas a verdade é que esse vazio é um dos grandes enigmas da astronomia e da física moderna. Então, continue assistindo, pois o que vem a seguir vai desafiar suas crenças e instigar sua curiosidade. O espaço, na sua essência, é um grande vazio, uma extensão quase infinita entre as estrelas e os planetas. Mas o que realmente significa essa palavra vazio? Para os cientistas, isso não se resume apenas à ausência de matéria. O vácuo do espaço está repleto de complexidades, como flutuações quânticas. O que isso quer dizer? Significa que, mesmo nas partes mais desertas do cosmos, algo pode realmente estar acontecendo. Pode parecer contraditório, mas é verdade. Cada centímetro cúbico do espaço contém uma quantidade absurda de energia, uma energia que os físicos ainda estão tentando entender completamente. Você já ouviu falar da matéria escura? É uma das maiores incógnitas que povoam a mente dos cosmólogos. Ela compõe cerca de 27% do universo, mas nunca foi diretamente observada. Os cientistas sabem que ela está lá porque sua presença pode ser inferida através da gravidade que exerce sobre a matéria visível. O que torna a situação ainda mais intrigante é o fato de que não sabemos o que, exatamente, é a matéria escura. Os dados nos dizem que ela não interage com a luz nem com outras formas de radiação eletromagnética. Isso nos faz perguntar, será que existem formas de vida ou civilizações lá fora que são invisíveis para nós, mas tão reais quanto as estrelas que vemos à noite? Em 1929, Edwin Hubble fez uma descoberta que mudaria a nossa compreensão do universo para sempre. Ele percebeu que as galáxias estão se afastando umas das outras, o que nos levou a ver o universo como um lugar em expansão. Mas por que isso acontece? A resposta nos leva mais uma vez ao vazio. A energia escura, um conceito que os cientistas introduziram para explicar essa expansão acelerada do universo, parece inundar o espaço, mas ainda é um mistério. Algumas teorias sugerem que essa energia pode estar relacionada ao próprio vácuo, mas o que é essa energia escura? Será que é uma força desconhecida que empurra as galáxias para longe? E isso não é tudo. Os cientistas também se deparam com a ideia de que o universo pode ser apenas uma fração de algo muito maior. O conceito de multiverso sugere que existem infinitos universos, cada um possuindo suas próprias leis físicas. O que isso significa para o nosso vazio? Será que há outros seres conscientes em outros universos, observando seu próprio vazio? Essa noção nos leva a mais perguntas intrigantes. Como podemos saber sobre algo que está fora do nosso próprio universo? A curiosidade humana parece não ter limites. Agora, você pode estar se perguntando, por que é tão desafiador compreender esse vazio? Uma razão fundamental é que a ciência lida com observações e medições, enquanto que o espaço vazio, por definição, é desprovido de qualquer coisa que possamos medir diretamente. Este é um verdadeiro campo de batalha intelectual para físicos e astrônomos. É um paradoxo intrigante que levanta questões filosóficas sobre a própria natureza da realidade. Outro aspecto fascinante do vazio no espaço diz respeito às ondas gravitacionais. Essas ondas são ondulações no tecido do espaço-tempo, causadas por eventos extremamente energéticos, como a fusão de buracos negros. A detecção dessas ondas, que foi um marco em 2015, não apenas validou a teoria da relatividade de Albert Einstein, mas também sugere que mesmo o vazio pode ser um campo dinâmico e vibrante de atividade. Imagine um vácuo que não é apenas passivo, mas cheio de energia e potencial, que carrega informações sobre eventos distantes, lá longe no cosmos. O que mais poderia estar escondido por trás desses vazios? Em meio a tudo isso, não podemos ignorar outra faceta intrigante, a questão do tempo. O vazio pode representar não apenas espaço, mas também a dimensão do tempo. O que acontece quando combinamos o vazio do espaço com a vastidão do tempo?
Diferentes lugares no universo podem estar vivendo experiências temporais completamente diferentes. Você pode estar pensando, e mais como isso é possível? Esse é o verdadeiro coração da relatividade. O tempo não é uma constante universal, mas sim uma experiência que pode variar muito de acordo com a gravidade e a velocidade. Enquanto isso, os cientistas continuam a explorar o que acontece em zonas de vazio no cosmos, como os buracos negros supermassivos que se escondem no núcleo de galáxias. Ao contrário do que se imagina, esses buracos não são simplesmente poros do espaço, mas zonas que deformam e distorcem tudo ao seu redor. Você sabia que os buracos negros podem até apagar informações? Esse fenômeno, conhecido como paradoxo da informação, levanta questões profundas sobre a natureza da realidade e se o que percebemos como informação pode realmente ser destruído. O que vem à sua mente quando você imagina o que mais pode existir nesses vazios? E se te disséssemos que algumas teorias sugerem que, no coração desse grande vácuo, existe a possibilidade de que dimensões adicionais estejam escondidas? Imagine que o nosso universo tridimensional é apenas uma das camadas de uma realidade muito mais complexa. Aqui, o espaço vazio se transforma não em nada, mas em uma nova forma de ser. O que isso nos diz sobre a nossa própria existência e a busca pelo significado? Agora, vamos nos voltar para a ideia do vazio como um fenômeno físico real que está em constante interação com a matéria. O que é fascinante é que o próprio vácuo pode influenciar a dinâmica de partículas subatômicas, como o elétron e o positrão. Esse fenômeno é conhecido como flutuação do vácuo. É como se o vazio estivesse sempre pulsando, sempre se transformando, mesmo sem aparecermos. O que mais nesses vazios quânticos ainda permanece escondido para a humanidade? Você já se perguntou como a maioria de nós tende a enxergar o espaço? Em nossa imaginação popular, o espaço é visto como um mar negro, sem vida. Contudo, os cientistas estão começando a perceber que isso é apenas uma interpretação simplificada. O espaço pode ser repleto de matéria escura, energia escura, e até mesmo partículas que contribuem para o que chamamos de vacuidade. As pesquisas atuais, por exemplo, exploram o que pode existir entre as galáxias. A poeira cósmica e a radiação de fundo de micro-ondas são apenas dois exemplos dos muitos elementos que permeiam o que nos parece vazio. Isso nos faz considerar o que realmente sabemos sobre o que está por trás do visível. Qual o papel do vazio na estrutura do espaço-tempo? E ainda tem mais. O impacto do vazio não se limita ao microscópico ou ao macroscópico, ele se estende até as teorias sobre a origem do próprio universo. Você sabia que muitos cosmologistas acreditam que nosso universo pode ter emergido de um estado de vácuo quântico e que as flutuações nesse vácuo deram origem a tudo o que conhecemos? Essa ideia leva a um questionamento profundo: e se o vício do vazio pode ser uma fonte de criação? Quanto mais criações e realidades ainda permanecem a serem exploradas nas profundezas do espaço? Enquanto olhamos para o futuro da pesquisa espacial, o que mais será revelado sobre esses enormemente complexos vazios do cosmos? Estará a resposta para a verdadeira natureza do universo escondida lá fora, clamando para ser descoberta? Certamente, este é apenas o começo dessa exploração grandiosa. A jornada pela compreensão do vazio é contínua, e as questões que surgem são infinitas, cada uma levando a mais dúvidas, mais fascinações, e quem sabe, um vislumbre de verdades que transformam nosso entendimento da própria existência. Pronto para seguir nessa jornada intrigante? Porque é exatamente isso que faremos na segunda parte, onde vamos explorar não apenas as consequências dessas descobertas, mas também as implicações que podem mudar para sempre a forma como vemos nossa realidade e o nosso lugar no cosmos. O que mais as entranhas do espaço guardam para nós? Você não irá querer perder isso. A exploração do vazio e suas verdades ocultas não é apenas uma busca científica, é uma jornada filosófica que pode nos levar a repensar nosso papel no universo. À medida que as técnicas de investigação avançam, novas possibilidades emergem, e o vazio deixa de ser uma simples ausência para se revelar como um campo vibrante, repleto de potenciais ainda não entrelaçados em nossa compreensão atual. Como isso pode mudar nossa perspectiva? Recentemente, estudos na física de partículas e cosmologia começaram a sugerir que o vazio possui características dinâmicas, quase como um organismo vivo. A ideia de que o vácuo pode ser influenciado por interações em escalas quânticas abre um leque de possibilidades. Essa nova abordagem implica que o vácuo não é um mero fundo neutro, mas sim um ator na dança cósmica que influencia a formação de estrelas, galáxias e até mesmo a própria estrutura do tempo. Uma das áreas em ascensão é a pesquisa sobre buracos de minhoca, que são soluções teóricas nas equações da relatividade de Einstein.
Esses atalhos no espaço-tempo poderiam permitir viagens entre diferentes pontos do universo ou até mesmo diferentes realidades. Imaginar que o vazio pode abrigar portas para outras dimensões nos leva a questionar nossa percepção das limitações do espaço e do tempo. Se essas portas realmente existem, o que há do outro lado? Poderíamos, algum dia, atravessar esses limiares e descobrir novos mundos ou novos nós na trama do nosso próprio universo? Além disso, o conceito de entanglement quântico desafia a maneira como entendemos a separação entre as partículas em estados de vácuo. O entrelaçamento sugere que partículas podem estar conectadas de maneiras que não conseguimos ver, não importa a distância que as separa. Esse fenômeno poderia implicar uma rede universal de conexões que transcende o espaço vazio como conhecemos. Se formos capazes de desvendar os segredos dessas interconexões, poderíamos encontrar não apenas novas formas de comunicação, mas talvez até uma compreensão mais profunda da consciência e da realidade. Enquanto isso, os telescópios e satélites são nossos olhos para o espaço, permitindo que capturemos imagens e dados de bilhões de anos-luz de distância. Cada nova imagem enviada por sondas espaciais como a James Webb não só desvela a beleza do cosmos, mas também nos instiga a refletir sobre o que há ao redor do nada. À medida que essas tecnologias se aprimoram, a capacidade de mapear as flutuações do vazio e a energia escura torna-se uma necessidade urgente e apaixonante. O que podemos aprender com as regiões que antes considerávamos estéreis? Neste campo de exploração, as simulações computacionais desempenham um papel crucial. Elas nos ajudam a visualizar cenários complexos que se desenrolam no vasto vazio, criando uma compreensão mais rica de como a estrutura do universo pode se manifestar em diferentes condições. Pesquisadores utilizam essas simulações para prever a formação de estruturas galácticas, a distribuição da matéria escura e até mesmo a evolução da própria energia escura. Esses avanços proporcionam não apenas um entendimento mais profundo sobre a realidade, mas também um convite à reflexão sobre nossa história cósmica e nosso futuro. Ao pensarmos no que o vácuo ainda pode nos revelar, devemos considerar como nossa percepção da realidade pode ser moldada por essas descobertas. Cada novo entendimento sobre o universo tem o poder de abalar as fundações de nossas crenças. A cosmologia, longe de ser apenas uma disciplina acadêmica, está intrinsecamente ligada à exploração de questões existenciais que nos definem. Quando olhamos para o espaço e separamos o que é conhecido do que é desconhecido, começamos a vislumbrar imagens daquilo que somos. Em um nível prático, as implicações do vazio também se estendem à tecnologia. Estudos sobre a energia escura e a manipulação de campos quânticos podem um dia gerar inovações revolucionárias, desde novas formas de energia até sistemas de comunicação ultra-rápidos. À medida que as ciências físicas se entrelaçam com a engenharia, experiências criativas podem fornecer soluções que antes pareciam impossíveis. O mesmo nada que percebemos no espaço pode, na verdade, conter as chaves para o nosso progresso. Mas será que isso não nos leva a questionar o nosso lugar no cosmos? Compreender que o espaço não é mero vazio implica em reconhecer a importância de nossa própria existência e, possivelmente, a necessidade de conexão com as realidades ao nosso redor. Se o vácuo é um lugar de potencial, onde muitas realidades coexistem, então, o que isso significa para nossas pequenas vidas aqui, na Terra? Como podemos aproveitar essa vastidão não apenas para buscar respostas, mas também para contribuir para o todo? À medida que avançamos nesta odisseia cósmica, não podemos esquecer da importância da colaboração e do diálogo. A natureza da ciência é coletiva. Físicos e astrônomos de todo o mundo unem forças para decifrar esses enigmas. Essa troca de ideias serve como um espelho da própria conexão humana. Como observadores e participantes do cosmos, a nossa responsabilidade é utilizar o conhecimento adquirido para inspirar uma nova geração, incentivando a curiosidade e o desejo de explorar. Além disso, esse desejo de exploração deve ir além dos limites físicos. À medida que desbravamos o espaço, devemos também considerar os desafios sociais que emergem dessa era de exploração. Questões sobre ética na pesquisa espacial, a proteção dos recursos do nosso planeta, e até como a descoberta de outras formas de vida pode influenciar a humanidade estão na emancipação de nosso futuro. O vazio não é apenas um espaço entre as estrelas, é um chamado à ação, uma convocação para refletirmos sobre como devemos agir em relação ao que sabemos e ao que ainda não entendemos. Por fim, nossa busca pelo entendimento do vazio é um reflexo do que significa ser humano. O desejo de desvendar os segredos que o cosmos guarda é intrínseco à nossa natureza. Em última análise, enquanto isso pode ser uma busca por conhecimento, é também uma travessia emocional e espiritual que nos conecta a algo maior.
Nós, habitantes deste pequeno planeta, podemos muito bem estar vivendo um momento histórico. A dança do vácuo, a interação entre as partículas, as flutuações quânticas e as ondas gravitacionais são mais que eventos físicos, são elementos de uma narrativa universal em que estamos todos juntos, buscando respostas para as perguntas que nos definem. O vazio, portanto, se transforma em um símbolo de esperança e exploração. Estamos prontos para enfrentar os mistérios que ainda persistem? O convite está lançado. O futuro da pesquisa espacial está em constante evolução, e a busca por respostas sobre a verdadeira natureza do vazio é um passo significativo em nosso entendimento. Não podemos esquecer que em um universo repleto de incertezas, cada nova descoberta é um fio na vasta tapeçaria do tempo e da existência. Em conclusão, a era cosmológica da exploração do vazio se desdobra diante de nós como um mistério a ser navegável. Com a coragem de questionar, o desejo de compreender e a determinação de descobrir, podemos nos dirigir a um pano de fundo onde nada e tudo coexistem. E quem sabe? Um dia, quando olharmos para o céu noturno, poderemos ver não apenas estrelas, mas revelações, histórias e possivelmente, a nós mesmos. O vazio nos aguarda, agora é hora de explorar.